Vamos passar agora para a nossa parte de funções. Então, para começar a estudar funções, precisamos primeiro entender o que é um plano cartesiano. Então aqui a gente tem o plano cartesiano mais usual, que é o ortogonal. Ele é composto de dois eixos, então a gente vai trabalhar no eixo bidimensional. O eixo y é chamado ordenada e o eixo x, abscissa. Lógico, esses nomes eles podem ter outras coisas. Por exemplo, em física a gente estuda muito o tempo e a distância, ou o tempo e a velocidade. Isso independe. Então, temos aqui nosso eixo. Aqui ele está dividido em 4 quadrantes. O primeiro quadrante ele é todo positivo, tanto para a parte em x quanto para a parte em y. O segundo quadrante, o x ele fica negativo e o y continua positivo. O terceiro quadrante, os dois são negativos. E no quarto quadrante, o x ele é positivo e o y ele é negativo. Se formos traçar um ponto, por exemplo, aqui temos um par ordenado, que é uma coordenada no plano cartesiano. Então a gente tem um ponto 2 e 1. O 2, ele diz respeito à coordenada em x. E o 1, a coordenada em y. Então, se a gente tem 2 em x, aqui a gente vai ter 2 em x e 1 em y. Então, traçamos o ponto 2 e 1. Agora a gente entra realmente na parte de função. Então, função é uma relação entre duas variáveis. Aqui temos essa forma de escrever. F de x é igual a x. Então, a função em x é igual a x. Esse pedaço é chamado variável independente, porque ela é um número que não depende de mais nada. Enquanto essa daqui, ela depende do x, então a gente chamará ela de variável dependente. Como é que a gente vai saber se é uma função ou não? Então temos duas maneiras de descobrir. A primeira é pelo diagrama de Venn, que estudamos na parte de conjuntos. Então, aqui temos o x e aqui temos o y, ou o f de x. Do x, todas as setas, todos os elementos precisam ter uma correspondência do outro lado e uma correspondência única, ou seja, só pode sair uma reta de cada elemento do x. Enquanto no y podemos ter correspondências iguais, então duas setas saindo do mesmo ponto em x e chegando no mesmo ponto em y, e números sobrando, enquanto no x não pode haver elementos sobrando. Aqui é um exemplo de uma função x², então 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 ao quadrado também dá 1, não tem problema. 2 ao quadrado, 4. E os elementos que sobram também não tem problema. Já aqui temos dois conjuntos que não são funções, que não é uma função. Por quê? Primeiro, que temos o elemento 2 sobrando aqui. E depois, o elemento 1 ele tem duas correspondências do lado do y. Então ele não é uma função. A outra forma é utilizando o plano cartesiano. Então, se temos o gráfico de uma função e traçamos uma reta vertical, essa reta ela só pode passar por um ponto nessa função. Nesse caso, como passou por 2 pontos, isso não é uma função. Fazendo a mesma coisa nesse gráfico aqui, qualquer reta vertical que eu trace nesse gráfico, ela passará apenas por um ponto. Isso é chamado regra da vertical.